Com a pandemia, nós aprendemos a fazer algumas coisas que nós nunca tínhamos feito. Colégio Adventista, eu fiz a faculdade de teologia na Adventista, fiz pedagogia também na Universidade Adventista. O que eu fiz fora foi só jornalismo. Eu estava trabalhando já na obra e eu aproveitei, tive a oportunidade e me formei em jornalismo. Mas eu estava dizendo que antes da pandemia a gente não gravava, né? Com a pandemia nós aprendemos a gravar, aprendemos a abrir um canal lá na internet, no YouTube. E nós temos um canal que nós colocamos alguns sermões, não todos, alguns a gente coloca lá. E quem quiser assistir, depois a gente passa aí o nome do canal, tá bom? Está lá no YouTube. Nessa manhã eu quero trazer uma mensagem que eu acho que ela é muito importante para todos nós. Para mim, principalmente, e para cada um dos irmãos e das irmãs. Salmo 103. O livro de Salmos, ele é um livro que foi composto por vários autores, né? Entre eles a gente tem Davi, Moisés, Salomão, Anônimos, Asaf e outros autores. E Salmos, ele realmente é uma coletânea de música, de hinos, de orações do povo de Israel. E nós escolhemos nessa manhã falar o que está no livro 103, né? Salmo 103, versículo 5. Essa semana eu passei um pouco rouco, ainda estou um pouco rouco. Então, os irmãos têm um pouco de paciência aí com a minha voz, tá bom? Encontraram? Amém. Vamos ler? Diz assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quando eu era criança, eu assisti um sermão na minha igreja. Não lembro se foi o pastor, se foi um comportor, mas sei que ele trouxe uma experiência e eu fiquei encucado com aquela história que ele contou. Ele relatou que aqui nós lemos fala sobre a águia, né? Bem no finalzinho, se renova como a da águia. E ele contou uma história que eu fiquei pensando na época, será se realmente era assim? É verdade aquela história que ele contou? E eu sei que depois eu fui atrás e verifiquei que não era bem assim, mas era uma história bonita e ela é contada inclusive muitas vezes aí por muitos pregadores, muitos oradores, né? Então ele conta que ele contou na época, né? Essa história é até história sem H, né? Mas com a letra E, né? História, ou uma lenda, vamos dizer assim. Então ele diz que a águia, ela chega a uma certa idade, por volta de 40 anos de idade, a águia ela sente a necessidade de renovar a sua vida. Você já ouviu essa história por aí? E por volta de 40 anos a águia ela vai para uma montanha muito alta, né? Porque a águia sempre está nos lugares mais altos, né? E ela procura uma montanha muito alta e ali, naquele lugar, ela começa a fazer um processo de mutilação. Ela começa a arrancar suas penas,
começa a arrancar o seu bico, as suas unhas, começa a se mutilar. E depois desse processo, que leva algumas semanas ali, segundo a história, começa a nascer uma nova plumagem, começa a nascer um novo bico e novas unhas. Então essa história eu vi quando eu era criança. Aí eu fui ao meu professor de biologia ou ciências na época e eu perguntei para ele sobre isso. Aí ele falou: olha, não é bem assim. Não é bem assim. A águia, ela, não só a águia, como outras aves, ela passa pelo processo de renovação das plumagens, das penas. Mas é uma coisa muito natural. Não existe esse processo de mutilação. Ela não arranca as unhas, não quebra. Na história diz que ela bate tanto o bico na pedra até arrancar o bico. Aqui eu fiquei pensando, mas será se realmente isso é verdade? Não, isso não é verdade. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe sim a renovação, mas natural, como todas as aves. Então a plumagem na época certa, ela cai, depois renova. Então, isso é um fake news, é uma história contada para fantasiar. Mas eu fiquei pensando, mas como a Bíblia está dizendo, né? Porque realmente a Bíblia diz assim, e renova como a tua mocidade, né? Se renova como a da águia. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? E é sobre a renovação que eu quero falar essa manhã para os irmãos, ok? Mas também existe uma outra ideia na Bíblia, bem bacana, sobre renovação, que é o renovo. Você já deve ter lido ou ouvido sobre o renovo. Essa aqui é mais verídica, essa história realmente aqui é verídica, porque ela acontece na natureza, o renovo. Você já deve ter lá na sua casa, ou na sua chácara, ou ter visto em algum lugar, cortado uma árvore. Você corta a árvore, fica como se fosse um toco. Passa algumas semanas, você vê aquele brotinho surgindo, que pode ser um galho ou pode ser um ramo de uma planta. Então aquilo é um renovo. A história da águia não é verdade, é uma história. Mas aqui do renovo, sim. Então é um exemplo que a gente tem na Bíblia, da natureza, aonde a gente corta uma árvore e a partir de algum tempo a gente vê os brotos saindo. Esse é o renovo. E aqui no Salmos 103, versículo 5, ele fala tudo isso. Ele fala que nós devemos ter essa capacidade de nos renovar como a águia. A águia, nós sabemos que ela é uma ave muito potente, ela voa em altas alturas, ela tem muita energia, ela tem muita capacidade, e essa renovação dela acontece de uma forma muito natural. Só que nós, como seres humanos que vivemos nesse mundo tão conturbado, tão cheios de problemas e dificuldades, de muitas mágoas, de muitos ressentimentos, de muita tristeza, de muitas decepções. Aí fica a pergunta: como nós somos capazes de nos renovar? Como eu posso me renovar diante de um mundo tão caótico no qual nós estamos vivendo? Eu não preciso falar muito sobre os acontecimentos que estão por aí. A gente vê diariamente, constantemente, nos programas de televisão, jornalísticos, coisas cruéis, coisas terríveis, e parece que cada dia
vai piorando a situação do mundo. E nós estamos envolvidos nesse mundo. Infelizmente ainda estamos aqui. Mas nós esperamos um dia no qual tudo isso passará. E nós viveremos num mundo melhor, naquele mundo que Deus preparou para mim e para você. Mas enquanto isso nós estamos aqui. Então fica a pergunta: como eu vou renovar a minha vida nesse mundo tão caótico? Aí eu trouxe três fatores. Esses três fatores, eles funcionam como uma engrenagem. Eles são independentes, mas funcionam como uma engrenagem. Eles precisam estarem juntos, funcionando como uma sintonia, na mesma sintonia, e numa sintonia saudável. Se os três estiverem funcionando de uma forma medíocre ou não tão funcional, também nós não chegaremos à nossa renovação. E eu trouxe aqui o primeiro item que nós precisamos renovar em nossa vida. Eu coloco o aspecto físico. Sabe que muitos de nós estamos doentes, ou nós conseguimos alguma doença, porque nós paramos com a nossa atividade física. É o primeiro fator para renovar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos desenvolver alguma atividade, caminhar, correr, fazer um exercício físico. Tem uma pesquisa americana da faculdade de Harvard que diz o seguinte, que as pessoas que praticam a atividade física, elas conseguem regenerar as células do seu organismo, inclusive as células tronco. Olha que maravilha! Inclusive as células tronco. Sem falar no sistema respiratório, sem falar no nosso músculo cardíaco. Então nessa manhã eu trouxe para nós esses três fatores de renovação. O primeiro é o fator físico. Eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física, uns 15 anos. Essa é a verdade, uns 15 anos. Desde que meu filho nasceu, ele tem 14 anos, é o Mateus, está aqui me ajudando. Eu não tinha feito mais atividade física. O meu colesterol estava altíssimo, a minha glicemia altíssima. E quando eu fui fazer o exame, que o médico pediu para eu fazer a esteira ali, para medir a minha pressão e o exame, né? Eu praticamente desmaiei na esteira. E ele falou: olha, você precisa urgente fazer atividade física para melhorar a sua vida, senão você vai ter um final muito curto, muito rápido, a sua vida chegará ao final. Então, sabe, irmãos, o primeiro item que nós precisamos renovar a nossa vida é aqui, é na atividade física. Precisamos encontrar um determinado tempo para fazer a nossa atividade, nossa caminhada, nosso exercício. E aliado ao aspecto da atividade física, eu acrescento aqui o que praticamente nós fazemos muito pouco, que é o hobby. Sabe aquela palavra antiga lá? Qual é o seu hobby? Quando eu era criança era muito usado. Qual é o seu hobby? Então nós paramos de fazer coisas que nós achamos prazerosas, como uma leitura bíblica, um passeio no parque, sair com a família, fazer uma leitura, assistir um filme bacana, legal, que nos ensina, que nos instrui alguma coisa. Então nós estamos praticamente como família abandonando
esse aspecto, que é o aspecto físico. Então, nós não podemos só renovar a nossa mente, nós não podemos só renovar o nosso espírito, nós precisamos renovar a nossa vida com as nossas atividades físicas. É necessário, é preciso. Aí eu coloquei mais um item de renovação, a renovação mental. Então, como que eu renovo a minha mente? Nós sabemos que tudo no ser humano está coordenado no nosso cérebro. A nossa atividade psicomotora, as nossas habilidades mecânicas, as nossas habilidades profissionais, ou seja, tudo está ligado à nossa mente. O nosso emocional, o nosso psicológico, a gente vê a confusão que está o mundo aí. As pessoas estão sem paciência, as pessoas elas praticamente não desenvolvem mais uma habilidade afetiva com os outros. Nós ficamos estressados, ficamos nervosos e partimos para a ação, já queremos agredir o outro, por nada. E como renovar a nossa mente? Existem muitas ferramentas de renovação mental, mas esse aspecto é muito importante, porque eu só consigo ter um equilíbrio emocional com um equilíbrio psicológico se eu estiver bem aqui, inclusive espiritual. Se eu não estou bem com o meu aspecto físico, se eu não estou bem com a minha mente, com o meu aspecto psicológico, com o meu aspecto afetivo, se eu não consigo me relacionar bem em casa, no trabalho, com os meus amigos, eu tenho um pavio curto, sabe? Meu pavio é curto. Como que eu vou me relacionar no aspecto, ou vou desenvolver o aspecto espiritual? Como que eu vou renovar a minha vida espiritual? Então eu trouxe alguns itens aqui da nossa renovação mental. Primeira coisa, controle emocional. Precisamos desenvolver o controle emocional e o controle temperamental. Sabe aquela história? Ele é crente só lá na igreja, só quando coloca a Bíblia debaixo do braço, porque é mal educado, não sabe conversar, trata mal os da família e os da igreja, não sabe se relacionar. Inclusive esse aspecto é muito importante, é muito observado nas empresas, no esporte. Então, quem não tem a inteligência emocional precisa desenvolver, porque é um fator que vai pesar muito no seu relacionamento e na sua vida profissional e na sua vida afetiva. Eu coloquei mais outro aspecto aqui. Desenvolver a amabilidade. Não somos tão amáveis como nós deveríamos ser. Ficamos irritados por nada. A nossa paciência esgota de uma maneira muito rápida. Devemos desenvolver a adaptabilidade, nos tornar adaptáveis às circunstâncias. Às vezes nós deixamos as circunstâncias tomar conta daquele momento, da minha vida e da sua vida. Então temos que contar até 3 ou até mais, respirar. Então esse aspecto é muito importante. Então a renovação ela passa pelo aspecto físico. Nós precisamos renovar a nossa estrutura física.
Ela passa pelo aspecto mental, psicológico, pelo nosso equilíbrio emocional, pelo nosso temperamento. E tem mais um aspecto, que é o aspecto espiritual. Então, como que eu vou renovar a minha vida? Nós sabemos que, eu já ouvi isso, inclusive eu fui pregar numa outra igreja, e o diretor falou assim: olha, depois da pandemia, nossa, o povo sumiu. Os jovens sumiram, os irmãos sumiram. Nós estamos fazendo um contato com eles novamente, tentando trazer de volta. E eu tenho um amigo que estudou comigo. Aí a gente está lá no Facebook, né? Aí ele mandou uma foto para mim, assim, tipo um pagode, na verdade. Eu estava lá no pagode, o pessoal bebendo, ele no meio e tal. Aí eu mandei separar aquela mensagem assim para ele, falei: meu amigão, você não estou te vendo mais. Antes ele postava foto da igreja, na reunião, nos cultos, com os amigos e tal. Não vi mais fotos, você não postou mais fotos das reuniões, você postava da igreja. Ele falou: eu não estou indo mais para a igreja. Agora eu estou tendo outra experiência. Depois da pandemia, deixei de ir. Então, assim, parece que a pandemia, em vez de nos aproximar mais, parece que nos afastou. Não sei se é o caso aqui da igreja dessa, né? Mas aí eu fui pregar nessa igreja, o irmão falou: olha, você não olha muito, porque depois da pandemia, muitos irmãos deixaram de vir. Não estão vindo mais, e nós estamos agora visitando, correndo atrás, fazendo os contatos para poder trazer os irmãos de volta. Então, nesse tempo que nós estamos, de desânimo, de fé, a falta de esperança, né? Como que eu posso renovar a minha vida espiritual? Qual é o primeiro aspecto? O que é que eu devo fazer para renovar a minha vida espiritual? Os jovens estão desanimados, os irmãos, alguns pais, algumas mães. E nós precisamos renovar. Não é isso que está dizendo no Salmo 103, versículo 5? Que nós seremos renovados como a águia. Nós receberemos a capacidade de voar, de alcançar novos objetivos, novas metas. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, a receita é antiga. Eu não consigo renovar a minha vida espiritual se eu não voltar a ler a palavra de Deus. Então a renovação, ela passa pela leitura. Achei até interessante a história que passou aqui, né? Aquela senhora, que ela disse que ouviu numa outra igreja a sua pastora dizendo que era necessário pesquisar a Bíblia, ir a fundo. É o que falta. Nós precisamos dedicar tempo para a leitura, para a pesquisa da Bíblia. Então eu começo a renovar a minha vida espiritual através da palavra de Deus, não através da novela, não através do filme, não através da conversa jogada fora, mas através da palavra de Deus. Eu preciso tirar um tempo para que eu faça a minha leitura, o ano bíblico. Mas é muito importante a gente ter um tempo separado para a nossa leitura da palavra de Deus. Segundo item, oração. Nós precisamos dedicar um tempo à oração. Não é aquela oração egoísta, só para mim. Nós temos que orar
pelos outros. Orar pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pelo irmão, pelos jovens. Nós temos que dedicar tempo à oração. Nós precisamos buscar o aumento da nossa fé. E eu só consigo dar um bom testemunho aonde eu for, aonde eu estiver, se eu estiver com essa engrenagem funcionando ao mesmo tempo. Elas não podem funcionar independente. Essa é a mensagem que eu quero deixar nessa manhã aqui para vocês. Nós precisamos desenvolver esses 3 fatores. Eu preciso estar bem com o meu físico, com a minha saúde, com a minha alimentação. Eu não sei. Às vezes nós paramos de comer, sempre está tudo caro, né? Hoje, para você comprar 2, 3 tipos de frutas para levar para a família, é caríssimo. Mas precisamos cuidar com a nossa alimentação. Nós não podemos substituir uma maçã por um pacotinho de bolacha recheada. Temos que ter o cuidado com o nosso colesterol, com açúcar, com refrigerante. E desenvolver a nossa atividade física. Precisamos queimar caloria. E o médico falou: você precisa caminhar rápido. E agora eu já estou correndo na esteira. Depois que eu fui para a academia, eu vou 3 vezes por semana. Eu vou segunda, quarta e sexta. Eu fico 1 hora no bebê fazendo as atividades. E sabe o que a gente sente melhor? Ganha mais energia, ganha mais disposição. Precisamos desenvolver esse pilar, a renovação física, através da atividade física, através da nossa alimentação. A alimentação é fundamental, ela é muito importante. É um cuidado com a alimentação mais natural. Hoje nós enchemos os nossos filhos de pizza, de salgadinhos, coisas gordurosas, e nós também vamos juntos. Vamos também nos alimentando. Então, como que eu posso renovar a minha vida física dessa maneira? Vamos ter esse cuidado. Porque existe um aspecto muito importante que eu quero destacar, que chama perseguição. O aspecto psicológico, o aspecto de comportamento, o aspecto de mental, a gente vê que hoje existe uma perseguição muito grande de namorados, de maridos, de esposa, e em alguns casos a gente chega e parece que assim, todos os dias a gente vê na televisão, no jornal, casos acontecendo. Marido matou mulher, marido isso, marido, né? Então parece que nós ficamos tão presos no aspecto da mágoa, do ressentimento, da dor, que nós chegamos a um grau tão alto que nós terminamos perseguindo quem nós deveríamos proteger ou cuidar. E essas mágoas, elas ficam lá guardadas na nossa mente e no nosso coração. E muitas ou muitos voltam repetidamente a essas mágoas.
a essas tristezas, a essas lembranças negativas. E alguns terminam praticando alguma atitude dessa forma, de matando, tirando a vida da esposa ou do esposo. Então a perseguição, ela, inclusive hoje, é crime. A perseguição hoje é crime. Existe uma palavra em inglês que chama-se stalker, que é perseguição. Existe uma lei hoje que protege tanto a mulher quanto o homem, um jovem, uma jovem. Quando você se sente perseguido ou se sente perseguida, tem uma lei que te protege em relação a esse aspecto, a esse ponto. Por que eu estou dizendo ou comentando sobre isso? Porque faz parte da nossa saúde mental, faz parte da nossa saúde psicológica, do nosso comportamento. Então, quando nós queremos ou tomamos a decisão ou a iniciativa de perseguir alguém, é porque nós estamos com o ódio, estamos com a raiva, estamos com mágoas e às vezes estamos lembrando do passado. E nós voltamos ao passado. Agora, como que eu posso renovar a minha vida se eu volto ao passado? As lembranças negativas que eu tive no passado. Deus, ele é misericordioso e Deus é grandioso na sua graça. Existem 3 tipos de graças. 3 tipos. A primeira graça é a graça universal. É a graça que Deus dá para todo mundo. O sol está brilhando. Está brilhando só para nós que estamos aqui no culto? Não. O cara está lá bebendo, usando droga, ele está recebendo a graça do sol. Então é uma graça. Acontece para todos. Esse é um tipo de graça. E tem uma graça capacitadora. É a graça que Deus me dá condições para superar, para renovar a minha vida. Um exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma graça capacitadora, que ele conseguiu mudar a sua vida 180 graus. Ele era um perseguidor e agora ele passou a ser perseguido. Então ele transformou a sua vida. Ele teve uma graça capacitadora, que lhe deu a capacidade de compreender que era preciso renovar a sua vida. E tem uma terceira graça, que é a graça salvífica. É a graça que Deus dá para todos nós. Ele dá para nós que estamos aqui, também Ele dá para quem está lá no mundo. Só que a graça salvífica, poucos aceitam. E nós estamos aqui porque nós aceitamos essa graça, que é a graça que vai salvar a mim e salvar a você, que é a morte de Jesus Cristo. Então eu só consigo renovar a minha vida através dessa graça que Deus oferece para mim e oferece para você. Porque eu, sem essa vida espiritual, sem essa graça espiritual que Deus me dá, eu não consigo esquecer as coisas que eu cometi no passado. E sabe a quem interessa as coisas do passado? Não interessa a Deus, tá? A Deus não interessa as minhas coisas do passado. Para eu renovar a minha vida, eu preciso estar vivendo um momento aqui e agora. O que me importa é o presente. Eu posso moldar o meu futuro, eu posso fazer um futuro melhor para a minha vida a partir do meu presente.
Então assim, aquilo que passou, passou. E tem gente que volta e fica ali se alimentando, preso às mágoas, aos ressentimentos que aconteceram no passado. Você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir viver uma vida plena, satisfatória diante de Deus e diante da sua família, se você estiver preso ao passado. É tanto que a Bíblia diz assim, que Deus, Ele pega os nossos pecados e joga onde? Na profundeza do mar. Ele joga no esquecimento. Para quê? Para eu ficar lembrando? Para Deus ficar lembrando? Não. O nosso passado não interessa, nem para mim e nem para você, e nem para Deus. O presente sim. Agora tem um detalhe: tudo aquilo que eu fiz no passado, eu vou colher as consequências. Isso é uma lei natural da vida. Se eu fiz no passado coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu fiz coisas ruins no passado, que afetou a minha vida física, a minha vida mental, psicológica, de relacionamento, eu vou colher. Aquilo que eu planto no presente, eu vou moldar o meu futuro. Eu quero ler o que está no livro de Isaías. Quer ler comigo? Olha o que está no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 29 e 31. Diz assim, 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Então, se eu estou cansado, quem multiplica minhas forças? Deus. E todos nós estamos cansados, não estamos? Na verdade, a vida vai nos cansando, né? Com tantos problemas, tantas dificuldades, para a gente poder superar. Agora, olha o que diz o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque o Senhor renova as nossas forças. Quer ver outro versículo bem bacana para a gente ler? Está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora eu pergunto para vocês: a minha mensagem está fora de contexto? Eu estou falando sobre renovação. E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, no versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Aonde deve acontecer, em primeiro lugar, a renovação da nossa vida? Na nossa mente. É o que eu estou dizendo isso? O apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não buscar coisas melhores, se a gente não buscar a transformação, a renovação da nossa mente, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum.
Nós vamos remar, bater braçada, e não vamos sair do lugar. Porque acontece aqui, a renovação, ela começa em primeiro lugar na minha mente e na sua mente. Até hoje, eu abandonei a minha atividade física. Não, agora eu vou colocar um propósito. A partir de hoje, eu vou me alimentar melhor. A partir de hoje, eu vou parar com aquela gordura lá, com aquele açúcar. Começa aqui, é um propósito. Nós precisamos ter um propósito de vida. E a renovação começa na nossa mente. É o que está dizendo aqui. E assim também é na nossa vida sentimental. É porque nós temos pouco tempo. A hora passa rápido. Mas muitos vivem arrastando a vida sentimental. E nós precisamos renovar. Existem muitas ferramentas cristãs que os irmãos podem pesquisar. Como renovar o meu casamento? Como renovar a minha vida sentimental? Como renovar o meu namoro? E às vezes nós deixamos as coisas indo lá, sabe, para debaixo do tapete. E vai ficando lá. Cada um de nós temos uma caixinha. E nós estamos colocando coisas dentro dessa caixinha. Vamos acumulando. Vai chegar uma hora que essa caixinha vai estar cheia. E outros ainda têm um cadeado. Coloca lá dentro. Põe um cadeado, fecha e guarda a chave. Não vamos avançar. A renovação ela começa aqui. 3 aspectos importantes que eu trouxe nessa manhã para nós: a renovação do físico, a renovação da mente e a renovação do espírito. Não adianta você querer, irmão, ler só a Bíblia. Você vai ficar só com... Está aqui, ó, um exemplo. Meu filho está aqui com... Como é que chama, Deus? Suporte aqui. Tem 3 pés aí, né? Tem 3 pés. Se tirar um desse aí, vai acontecer o quê? Vai cair. Um exemplo fácil aqui para nós, na nossa frente, né? Então esse suporte que está gravando a pregação tem 3 pés. Então se a gente tira um, então não adianta a gente querer ficar só no espiritual. É importante, é fundamental, precisamos avançar no estudo da Bíblia, da lição da escola sabatina, dos seus livros, mas precisamos também cuidar do aspecto mental, do aspecto psicológico. Senão nós ficamos muito santos. Vamos buscar só a santidade e vamos esquecer dos outros 2 aspectos, que é o físico e o mental. Nós precisamos zerar a nossa quilometragem. Sabe a quilometragem do nosso veículo? Tem que zerar. Precisamos zerar e começar a marcar novamente. Sabe, irmão, que nós temos alguns arquivos e precisamos deletar. Não vale a pena. Olha, voltar ao passado não vai valer a pena. Não vai te ajudar em nada. Entende? Esqueça o passado. Viva o presente para moldar o seu futuro. E Deus está disposto a nos dar essa capacidade. Tudo funciona como uma engrenagem. E Deus está disposto a nos ajudar a montar essa engrenagem para que todas elas juntas funcionem de forma saudável. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu e você somos o vaso
do nosso Senhor Jesus. Às vezes esse vaso é quebrado e nós tentamos montá-lo com as nossas próprias mãos, usar a cola que nós temos lá. Vai ficar as marcas, porque o vaso ele foi montado ou remontado. Mas, como a música diz, Jesus Cristo ele pode renovar a minha vida e a sua vida. Ele pode transformar a minha vida e a sua vida. E Jesus, quando ele une esse vaso que sou eu e que é você, que foi quebrado por alguma razão, por algum motivo, Jesus une de uma forma perfeita. Não fica nenhuma marca. Sabe por quê? Porque Deus tem uma graça para mim e para você. Amém. E essa graça ela é transformadora, ela é renovadora. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e que essa mensagem ela possa ter servido em primeiro lugar para mim, porque eu preciso renovar a minha vida diariamente. A gente precisa se alimentar diariamente, correto? Eu não alimento hoje, amanhã não alimento. Preciso comer todos os dias. Então a minha renovação também, ela deve ser diária, todos os dias. Que Deus nos capacite para essa missão. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução. Capacite-nos para compreender e entender o propósito que o Senhor tem para mim e para você. Alivie, Senhor, a nossa vida. Nos dê paz, nos dê tranquilidade. Que nós possamos esquecer o passado. Perseguir alguém através das redes sociais ou mesmo presencial não vale a pena. Temos que esquecer o passado e buscar esse renovo, buscar uma nova vida ao teu lado, porque os nossos pecados eles já foram perdoados e jogados nas profundezas do mar. Então não vale a pena ficar relembrando, voltando lá atrás. O importante, Senhor, é eu agarrar a essa promessa, a essa graça, aqui e agora, no dia de hoje, nesse momento. Isso que é o importante para mim, para moldar o meu futuro. O meu futuro será melhor se o meu presente for melhor. Eu terei um futuro de graça, um futuro de bênçãos, um futuro maravilhoso se eu plantar agora a boa semente. Ó Senhor, capacita-me para isso. Fique conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.